Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, meu nome é Lazarino Barbo. Hoje nós vamos falar, dentro daquela sequência sobre mediunidade de psicofonia, sobre compromisso mediúnico. Para nós entendermos a necessidade de ter um compromisso com a nossa mediunidade, é preciso nós levarmos em consideração algumas coisas. Normalmente, as comunicações que vêm do plano espiritual sobre médiuns e sobre a mediunidade, elas não colocam o médium como um ser escolhido pela sua superioridade, pela sua evolução espiritual, para poder vir na condição de médium. Já aconteceu isso na história da humanidade? É lógico que sim. Espíritos evoluídos, como o próprio Jesus, veio ao mundo portando diversas mediunidades. Espíritos como Francisco Cândido Xavier veio ao mundo com uma grande competência mediúnica, um ser assim capaz de suportar as piores dificuldades, de sobreviver a todas as intempéries e sair-se bem diante de todos os desafios. Mas na maioria de nós viemos com a mediunidade em nossa vida para resgatar compromissos. A mediunidade está inserida naquela afirmação de que o amor cobre a multidão dos pecados. É preciso sempre ter isso em mente. Normalmente, médiuns foram pessoas que em outras vidas cometeram alguns desatinos, principalmente no campo mental, usando a mente, usando o pensamento, usando poderes mediúnicos. Cometemos desatinos e recebemos a oportunidade de vir ao planeta Terra novamente, reencarnar, portando dons mediúnicos que nos possibilitam, através do amor, através do trabalho, podermos consertar aqueles defeitos, aqueles erros que nós cometemos, aquelas situações em que muitas vezes desvirtuamos a mente das outras pessoas, e hoje recebemos a oportunidade de vir aqui e trabalhar pelo amor em nome de Jesus através da mediunidade. Então nós não somos seres privilegiados, nós somos pessoas que tivemos a oportunidade de vir aqui e resgatar nossos débitos. É muito interessante essa situação do espírito que opta por saldar seus débitos pelo amor, porque são espíritos que já têm um mérito. Todos nós que conseguimos esta oportunidade temos um grande mérito, que é o mérito de fugir da autodestruição mental, através do remorso destrutivo, através do cultivo da culpa, e consequentemente nós optamos e pedimos a oportunidade de sanar as nossas deficiências através do trabalho e do amor. Então o compromisso começa por aí. Nós viemos aqui para trabalhar, nós não viemos a passeio neste mundo aqui. Outra coisa que nós precisamos levar muito em consideração é que o médium psicofônico, ele faz parte de um processo muito intenso, muito dinâmico e muito grandioso, onde o médium é aquela pessoa chave do processo. Imagine você que você vai num centro espírita e você trabalha naquele centro espírita, e ali você se dedica à sua tarefa uma vez por semana, 2 vezes por semana, de atender espíritos sofredores. Aquele espírito que você teve a oportunidade de entrar em contato com ele, recebê-lo ali naquele dia, daquele trabalho específico, onde é permitido esse tipo de comunicação, aquela comunicação que estabeleceu-se ali durante alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a orientação da casa espírita que você frequenta, é um processo que muitas vezes demandou anos e anos. Quanto tempo um espírito demorou para ser contactado nas regiões de sofrimento? Quanta preparação houve em torno dele? Quando você lê o livro Obreiros de Vida Eterna, Nosso Lar, os livros de André Luiz, normalmente, explicitam muito bem como isso acontece. São processos demorados, de longo tempo, onde espíritos são tratados, convencidos, ajudados no plano espiritual, para que depois venha, num momento chave desse trabalho, e ali ocorra aquele fenômeno que permite a comunicação mais intensa com os espíritos. Nos vídeos anteriores, tivemos a oportunidade de falar algumas vezes sobre a dificuldade
que um espírito trabalhador tem de entrar em contato com um espírito desencarnado sofredor no plano espiritual, quando este está completamente subjugado pelo monopensamento. O monopensamento é quando o espírito, na literatura espírita é tratado como monopensamento ou monoideia, é a mesma coisa. O que é isso? É quando um espírito motivado por intensa dor, por intenso sofrimento ou por ódio muito intenso, coisa que a mente equilibrada, a mente normal não consegue nem imaginar. É um estado de loucura. Ele trava a mente numa certa frequência vibratória que ele não consegue escapar dela. É um processo de loucura e ele não consegue libertar-se daquela monoideia. Ele fica inacessível no plano espiritual. Então você tem lá no plano espiritual um espírito sofredor passando por diversos problemas, por diversas dificuldades. Você tem lá no plano espiritual uma equipe socorrista que não consegue acessá-lo. Não consegue acessar a mente desse espírito para que ele possa despertar e simplesmente dar a continuidade à sua vida. E já convivemos com situações em que espíritos ficaram centenas de anos aprisionados na monoideia. E o tempo em volta dele não passa, é como se ele congelasse o tempo e não passa, ele não consegue ter uma progressão como nós aqui, uma situação onde temos uma percepção que o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e então ele fica aprisionado na monoideia. Nessa situação, ele está no plano espiritual, os mentores espirituais estão lá na expectativa de ajudá-lo, mas não consegue chegar perto dele. Ou seja, fisicamente chega perto, mas não consegue comunicar-se com ele. Mas quando ele incorpora no processo da psicofonia equilibrada dentro de um centro espírita, aí sim, a mente dele obrigatoriamente se liga à mente do médium, que é uma mente desperta e fora da monoideia. Com esta situação, ele vai ouvir, ele vai sentir que a vida passou, o mundo passou, o tempo passou, as coisas evoluíram. E ele entra num despertar. É como se ele acordasse de um pesadelo. Agora você imagine a situação. A espiritualidade prepara um trabalho como esse. O mal é que a gente não tem uma ideia clara, a maioria das pessoas não tem uma ideia clara destes acontecimentos todos que estão em volta de uma coisa que às vezes a pessoa considera como insignificante. É uma coisa assim, se eu for bem, se eu não for, tudo bem, e passa. Não passa. Porque muitas vezes um trabalho preparado durante muitos anos, muitos meses de ação no plano espiritual, frustra completamente porque naquele dia o médium resolveu faltar. É lógico que existem situações que são impossíveis de superar, onde a pessoa está numa crise aguda de alguma doença, está no hospital, tem um parente muito próximo que está internado e você não consegue deixar de ir lá junto com ele. Mas francamente, deixar de ir ao trabalho porque foi para uma festa, porque deu um pequeno mal-estar, sendo que às vezes aquele pequeno mal-estar já existe exatamente sobre a situação da ligação que existe com o espírito. O médium ligado a um espírito sofredor, ele vai sentir mal-estar. E ele deixa de ir para o centro. E aí ele permanece com o mal-estar, porque o mal-estar não era dele, é daquele espírito. Por isso esse compromisso do médium com a sua mediunidade deve ser uma coisa levada muito a sério. Imagine se você trabalha e este emprego você precisa estar lá, você precisa assinar o seu ponto, você precisa registrar a sua entrada, você precisa cumprir determinados horários, sair, e você não falta. Por que não falta? Porque é sustento do financeiro e a gente precisa pagar as contas e etc. Se existe esta situação em função das coisas, porque nós temos que manter a nossa vida, no compromisso mediúnico ele é tão importante quanto. Embora nós não temos que bater ponto, nem assinar nenhum documento, e não faz parte do sustento financeiro, mas faz parte do nosso sustento moral. Porque nenhum médium de nenhuma categoria, especialmente psicofônico, nasceu no mundo aqui físico, reencarnou
sem que tenha sido preparado no plano espiritual para poder fazer esse trabalho. Você veio aqui porque você precisa dele. E as pessoas que se vinculam ao seu trabalho, que precisam da sua ajuda, também dependem dele. Imagine a situação que acontece muitas vezes, você está num consultório médico esperando, há 1 hora, 2 horas, e de repente a secretária chega e fala assim: o doutor não veio. Não é decepcionante? Não há uma profunda ideia de que você foi abandonado, que você preparou, que você esperou meses por aquela consulta, você sentou lá, foi lá, se deslocou da sua casa, e aí simplesmente alguém chega e diz: o doutor não veio. Por que ele não veio? Não sei. Não tem uma explicação. Imagine se isso para nós aqui é tão intenso, no plano espiritual como é intenso. Por isso o médium precisa ter compromisso com a sua mediunidade. Não existe mediunidade para exercer nas férias. Não é uma atividade que se pode, não, quando eu puder eu vou. Não é por aí. Ela demanda sacrifício, dedicação, amor. Ela precisa ser exercida com amor, com consciência de que aqueles espíritos estão ali, depois de uma grande preparação, vieram para servir de nossas pequenas possibilidades, mas que para eles são muito importantes. Muito obrigado por ter visto o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, você inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu like. E amanhã teremos outro vídeo sobre este assunto, mediunidade psicofônica. Muito obrigado pela sua atenção.